Bom, então, hoje eu planejei. Vou falar duas coisas. Primeiro, eu sei que o momento tá difícil para todo mundo, que isso pode gerar um pouco de ansiedade em vocês, mas eu queria pedir para vocês relaxarem um pouco, calma. Porque, a gente tem um combinado, nós professores, né, a gente tem um combinado de disponibilizar os materiais para vocês com antecedência. Se for slide, se for texto, seja qual for o material que vai ser utilizado na aula, nós temos um combinado de deixar no AVA com antecedência para vocês. Então, se o material não estiver lá, ou é porque ele não está pronto, o professor teve algum problema e não finalizou ele, ou, como é o caso da nossa aula de hoje, não tem material prévio. Então, não precisa se preocupar eu tô falando isso porque eu recebi uma mensagem ontem da Gabi pedindo os materiais que algumas pessoas gostariam de ver antes. Não precisa se preocupar. Se o material não tiver disponibilizado antes, ou é porque não tem, ou é porque não está pronto. E se não está pronto, não adianta pedir que não vai ficar pronto mais rápido por isso, tá? Então, sejam pacientes nesse ponto, primeiro. Segundo, tomem cuidado, gente, com o tempo de vocês de descanso e de lazer, e com o nosso tempo também, o meu e dos outros professores. Se vocês puderem evitar, evitem de chamar, mandar mensagem no final de semana, tá? Se for uma coisa simples, não tem problema. Mas se for uma coisa que demanda um pouco mais, eu peço que vocês evitem, tanto para mim quanto para os outros professores. Não deveria ser uma preocupação para vocês do final de semana inteiro essas coisas, né? Se for uma coisa, por exemplo, eu quero mandar essa mensagem, porque senão depois eu vou esquecer de falar sobre, manda por e-mail, que aí na segunda-feira, no primeiro momento que eu tiver, eu vou responder seu e-mail. Se não, não evitem, tá? Não é uma bronca, nem nada, mas é um pedido, tá bom? Que é tanto para mim quanto para vocês, da gente preservar o nosso momento de descanso, certo? Para a aula de hoje, então, por que não tem material prévio? Não tem material prévio porque a gente vai fazer uma busca e uma atividade durante a aula, né? Primeiro, os materiais mais teóricos que a gente vai usar são os materiais que vocês já viram durante a disciplina, os materiais que eu expliquei durante a aula, as aulas presenciais, e os materiais que a gente usou para fazer os IAs. Então, são materiais que vocês já leram, já tiveram contato. Então, eu vou pedir para vocês, para a gente procurar algumas notícias sobre a pandemia do coronavírus, mas notícias que estejam relacionadas aos assuntos que a gente debate nessa disciplina, aos direitos humanos. Então, se a gente for pensar lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu imagino que vocês se lembrem que ela foi elaborada, houve uma demanda de se escrever essa declaração, de existir um acordo de direitos humanos entre os países, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que eu passei até um videozinho para vocês, para relembrar como que foi a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. E aí, nessa declaração, se estabelece que todos os seres humanos têm direitos iguais a todas as coisas, direito à saúde, à educação, a uma vida digna, à moradia, enfim, direitos a todas direitos ao acesso a todas essas coisas, ao emprego, enfim, né, de forma igual, que não deveria haver diferença entre essas pessoas, né, entre nenhuma pessoa por raça, por religião, por nacionalidade ou qualquer coisa do tipo, né. O primeiro assunto que a gente discutiu foi esse. Depois,
a gente começou a falar do compromisso da psicologia com as elites, o compromisso inicialmente a psicologia como profissão, como ciência, ela atendia aos interesses já vou responder a pergunta, Catilene. Inicialmente, a psicologia defendia os interesses de uma elite, né, das classes mais altas. Então, eu lembro até de falar para vocês, assim, em resumo, o trabalho da psicologia era enquadrar as pessoas num padrão e colocar algum tipo de disciplina. A pessoa que não se encaixasse nesse padrão, que não atendesse esses critérios estabelecidos por essa elite, elas deveriam ser excluídas, elas deveriam ser controladas primeiro, né? Deveriam se tentar que essas pessoas reproduzissem esse padrão e, se não fosse possível, elas eram excluídas socialmente, né? Elas não eram, não faziam parte enfim, das atividades sociais como cidadãs. E a psicologia teve um papel importante na manutenção dessas práticas, né? Muito da psicologia foi desenvolvido nesse contexto. Estou retomando isso, mas acho que vocês lembram dessas coisas. Se eu falar e vocês tiverem alguma dúvida, por favor, tragam, tá? Podem fazer comentários também, não tem problema. Eu prefiro que vocês façam os comentários por voz, se tiver comentários, do que por mensagem, porque senão eu tenho que parar para ler a mensagem. Mas se tiver comentário, não fiquem com vergonha, façam. Então, esse era o primeiro ponto, né? Aliás, o ponto principal desse texto. Aí depois, a gente viu o texto da humanização como dimensão pública das políticas de saúde, que foi o que vocês usaram para fazer um dos IAs, o IA de identificar o que as autoras traziam, né, as ideias que elas traziam. E nessa ideia de humanização, a gente, na última aula, acho que a gente discutiu um pouquinho sobre isso, sobre o que se trazia em relação a isso, o que elas estavam querendo dizer em relação à humanização. Foi um texto que vocês falaram que tiveram um pouco de dificuldade para entender, né? Mas os pontos principais dele passam por isso, pelo conceito de humanização na saúde e pelos princípios norteadores do SUS. Então, uma das principais, acho que uma das principais ideias desses princípios norteadores é o protagonismo das pessoas, as pessoas que são usuárias do serviço poderem ser protagonistas no processo também. Elas participarem tanto do processo de saúde delas, quanto do de construção das políticas de saúde, né? Então, poderem dar opinião em relação a isso, poderem ter suas demandas atendidas. Eu acho que na aula passada, eu cheguei até a dar um exemplo, assim, vamos pensar que eu quero fazer aqui no meu bairro um programa de gravidez na adolescência, né? Eu, psicóloga, sou psicóloga do postinho de saúde aqui, da unidade básica de saúde que tem aqui, e eu quero fazer um programa sobre a saúde da gestante que é adolescente. Mas se aqui no meu bairro não tem adolescentes, se a população do meu bairro ela é mais de idosos, por exemplo, de crianças, essa política não vai atender ninguém, né? Então, seria interessante que a população participasse disso no sentido de trazer sua demanda. Então, se não é demanda de ninguém, isso não tem por que eu gastar dinheiro, gastar o tempo de atendimento que eu tenho, investimento mesmo no atendimento, se não tem ninguém para ser atendido nesse ponto. É mais ou menos disso que ela está falando, de atender a necessidade específica de cada grupo nesse texto da humanização, né? De que as pessoas possam participar para que elas possam ser bem atendidas em suas demandas.
Estou falando por cima, tá, gente? Conforme a gente for discutindo o assunto mais a fundo, provavelmente vocês vão trazer outros pontos e é importante que tragam mesmo. O último texto, que é o que vocês usaram para fazer a análise do filme, que é o Direitos dos Mais e Menos Humanos, ele trabalha muito com a ideia de que, por uma militância direcionada, talvez, para alguns grupos, existem grupos que são vistos como mais humanos do que outros, né? No sentido de que eles merecem mais respeito aos seus direitos do que outros grupos, né? Então, as autoras são autoras? É uma autora só. Ela traz a ideia de que aliás, ela conta a história. É um caso que ficou famoso na época em que aconteceu. Quem for um pouquinho mais velho vai lembrar disso. São duas autoras, né? É verdade, Fonseca e a Cláudia e André, isso mesmo. A Amanda lembrou que são duas autoras. Elas trazem um caso que aconteceu em Brasília, nos anos 90. Quem for um pouquinho mais velho vai lembrar. Eu lembro dessas notícias, da repercussão que teve esse caso. Dois jovens, eu não tenho certeza se eles são maiores de 18 anos. Eu acho que, eu não tenho certeza. Se alguém lembrar, me fala aí. Mas dois jovens estavam entediados numa noite e eles resolveram, por diversão, atear fogo em uma pessoa que estava dormindo num espaço público, né, numa praça. E aí, eles, quando foram responder sobre o que tinham feito, né, quando eles foram questionados sobre por que eles tinham feito isso, eles usaram o argumento de que eles pensaram que fosse só um mendigo, eles não sabiam que era um índio, né, porque era um índio que tinha ido para Brasília para participar de um evento. Então, e aí elas trazem o dado de que isso acontece com certa frequência, pelo menos acontecia naquela época, né? Não sei se hoje essa realidade ainda é presente, mas acontecia com certa frequência. E muitas vezes não virava nem notícia, a maioria das vezes não virava nem notícia. Virou notícia esse caso, porque era uma pessoa, além dele ser indígena, ele era representante de uma comunidade, né? E só um deles era menor de idade, a Amanda tá falando, que eram 5 jovens, né? E só um deles era menor. Então, então o que faz da onde vem essa fala desses jovens, né? Por que seria justificável, então, assassinar uma pessoa, cometer um homicídio dessa forma, né? Se fosse, então, simplesmente uma pessoa em situação de rua, se não fosse um indígena, né? E elas trazem toda essa discussão. Eu imagino que vocês já tenham lido o texto, porque o IA, a data de entrega era hoje, né? Então, eu imagino que vocês já tenham pelo menos dado uma lida inicial no texto. Então, não vou ficar me alongando tanto na explicação dele, eu vou deixar as dúvidas fluírem conforme a gente fizer a atividade. Então, eu vou pedir para vocês procurarem aí rapidinho, não precisa ser nada muito... São notícias, o que eu queria que vocês procurassem eram notícias. Notícias envolvendo a pandemia do coronavírus e alguma situação relacionada aos direitos humanos. Então, uma situação que eu vi e que eu até procurei notícia sobre, e vai ser a minha notícia para a gente comentar, a situação de que alguns médicos em Paris sugeriram que as vacinas, os medicamentos fossem testados no continente africano, né? Eles sugeriram que fosse testado lá, inicialmente, para depois ser disponibilizado para o restante da população. Então, eu acho que essa notícia se relaciona bem
com essa ideia de que algumas pessoas são mais humanas do que outras, merecem um tratamento mais humano do que outras, né? Por que essas pessoas podem ser submetidas a esse procedimento e eu não, né? E nós não. Se existe um risco de isso, é um teste, é que a Isa está falando, né? Então, se eu vou procurar a notícia aqui para eu mandar o link para vocês também, mas então, por que se é uma coisa que oferece um risco a uma vida humana, por que aquela vida humana vale menos do que outra, né? Acho que é mais ou menos isso. Eu vou procurar. A primeira notícia que apareceu quando eu procurei isso foi que 2 jogadores de futebol falaram, né? Nós não somos cobaias, né? A gente não tá aqui para isso. Então, defendendo as pessoas de lá, né? Mas eu não consigo nem acreditar que alguém falou isso sem nem um pouco de vergonha de dizer, né? De, assim, nenhum constrangimento de em fazer essa sugestão, né? A notícia que eu achei aqui é uma que fala sobre como que os jogadores reagiram a essa proposta. Aí eu mandei. Então, eu vou dar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para vocês procurarem, acho que é uma coisa rapidinha, e aí conforme vocês acharem, manda aqui e aí a gente comenta. Respondendo a pergunta, cadê? Catilene perguntou, professor, é para enviar pelo AVA ou pode ser por e-mail? Catilene, lá no AVA, na aba que está escrito análise do filme Bacurau, tem um link, que tá escrito link da pasta para entrega do trabalho. Aí você entra nesse link, ele vai abrir uma pasta no Drive, e aí lá você coloca o seu trabalho. Na hora de anexar, você anexa como você faria se fosse um e-mail. Ele vai ter um botão lá, novo documento. Aí você clica nesse botão, aí vai abrir uma pasta no seu computador, você procura o arquivo e coloca lá. Se não entender como é que faz, me avisa que eu compartilho a minha tela e mostro para você. Por nada. Conforme vocês forem encontrando, podem mandar, tá? Aqui mesmo, nesse chat, pode mandar o link aqui. Isso. Ô, prof. Fala. Não precisa nem procurar tanta notícia. Você viu as passeatas, as carreatas que têm ocorrido aí da elite, anunciando que a gente deve voltar para o trabalho, que as pessoas devem voltar. Ou seja, o critério deles é não sair de dentro dos carros, deles continuarem nas suas casas, enfim, isolados e sem terem o problema do contágio, mas incentivando, influenciando os trabalhadores a voltar, porque a economia do país não pode parar. E dessa forma, o que acontece? Se expõe, quem tem que se expor agora é o trabalhador, vai pegar ônibus, vai voltar ao trabalho, e toda uma lógica aí, né? A gente discutir por que a elite pode ficar lá dentro do carrão, fazendo passeata, e das suas casas, esperando que a economia não pare, anunciando, pedindo isso, pelo amor de Deus, porque eles vão passar fome. Né? Mas quem tem que enfrentar e correr o risco são eles. Sim. Me ocorreu isso, porque está evidente o tempo inteiro, né? É notícia o tempo inteiro isso. Sim.
Uma das primeiras pessoas que morreu foi uma pessoa que era trabalhadora na casa de uma pessoa que veio de outro país e estava doente, né? Acho que no Rio de Janeiro foi esse caso. Uma mulher que era trabalhadora doméstica, né? Ela fazia as funções de limpeza da casa e tudo mais. E mesmo com os patrões dela doentes, eles estavam em quarentena, porque tinham sintomas, eu não sei nem se eles tinham sido diagnosticados, mas eles tinham sintomas, e aí ela teve que permanecer trabalhando, né? Então, e aí ela foi infectada e ela faleceu. Então, esse é um bom exemplo dessa situação que você Então, trouxe, né? você viu um vídeo de uma questão de um cara que perguntou pro governador do Rio de Janeiro, assim, eu não tive resposta, ninguém me responde. Eu quero saber, tipo, uma pergunta bem cínica, assim, dizendo por que os moradores de rua não se protegem? Olha, preconceituosíssimo até no modo de se referir às Aham, pessoas. Por que os cracudos não morrem? Eles estão lá dormindo no chão, comendo lixo e não se contagiam. E essa histeria tomando conta do país. E não vejo nenhum cracudo, não vejo nenhum. Essa era a fala do cara, né? cracudo. E cracudo e gente de rua, tipo assim, sabe? Moradores de rua. Se é Aham, morador, como que na rua não é moradia, né? aham, O preconceito com a definição já começa aí. Porque se é morador, como que pode morar? Rua não é moradia. Para morar, você tem que ter sim, uma moradia. Na rua não tem sim. morada, né? Enfim. Sei que ele fez uma pergunta, uma questão, assim, ridícula e colocou na rede, e aí me mandaram. E eu respondi assim no grupo que me mandaram. É muito simples. É só raciocinar, porque será que a gente vê o que a gente percebe que pessoas, coloquei moradores de rua, assim, aos quais eles se referem, ou seja, pessoas em situação de rua, eles estão na rua, eles não, a gente não sabe se eles estão contagiados ou não, Aham, porque eles não têm acesso a hospitais, eles não têm acesso a laboratórios para fazer o diagnóstico, para fazer os exames que devem ser feitos para eles saberem se eles têm ou não, já se são ou não contagiados. E outra, não é uma aham, doença que realmente tem origem no lugar que eles estão, porque se percebe que é uma doença de elite, eles não têm, as pessoas em situação de rua não frequentam aeroportos, não fazem viagens internacionais, e eles estão lá, pura e simplesmente, vítimas e vulneráveis também, porque é um vírus que espalha muito rápido, mas realmente uhum, não está sendo originado de lá, não está sendo aham, originado da rua, não Era tem origem. exatamente isso que eu ia falar agora, que você falou que é uma doença de elite. Tá todo mundo falando também que essa doença é de elite, porque só quem pega são as pessoas que viajaram para fora, que vieram nos aeroportos, que trouxeram a doença para cá. Então, eu acho bem legal também ressaltar esse ponto aí que você falou. Então, na uhum. verdade, só quem pega, né? Mas ela veio dessa, Não, sim, é o que todo mundo fala, né? então, e eles têm, é claro que está todo mundo vulnerável, inclusive as pessoas em Uhum, situação estão vulneráveis, mas eles, diferente de nós, não têm acesso a um laboratório que vai fazer o diagnóstico, a um hospital, se eles ficarem doentes, eles não têm acesso ao hospital, eles não têm entrada no hospital sem que haja uma intervenção aí de algum grupo de apoio. Então, eles estão muito mais vulneráveis, mas de fato a doença não vem deles. Isso é que uhum, é o ponto, eu acho, assim, da questão, uma questão muito preconceituosa, né? Principalmente ao modo de se referir a essas pessoas. uhum, E o que está rolando muito forte aí com relação a isso, com relação a ao coronavírus, né? Essa pandemia. uhum. E na verdade essas pessoas estão até mais vulneráveis, porque assim, realmente não são as primeiras pessoas que foram atingidas por conta disso que você falou, não é que as pessoas não pegam, né? É porque elas não tiveram contato com o vírus, né? Mas todo mundo que Como tiver pode pegar.
mas as prefeituras todas estão se preocupando, não só as prefeituras, até ONGs e tal, com, por exemplo, a questão de oferecer uma alimentação adequada para essas pessoas, porque se elas estiverem com a imunidade baixa, com certeza a consequência vai ser mais devastadora para essas pessoas. Quem não se alimenta não tem, não tem defesas na imunidade para se proteger da doença, né? Sim, a ideia é essa. As ONGs, por exemplo, os projetos, esses assim que eu tenho visto, se preocupam, como o caso do Psicanálise na Rua, mesmo que a gente faça, o nosso principal objetivo não é fazer assistência, não é ficar dando comida e tal. Mas a circunstância é tão grave que a gente vai lá para ouvi-los e a queixa que se tem é da falta de comida apropriada, de falta de material para higiene pessoal, falta de, sabe, assim, de coisas básicas que nesse momento a gente tem que fazer um trabalho solidário para conseguir manter eles assim com esse acesso, sabe? Uhum. É isso mesmo. É mais uma prevenção, né? É mais uma prevenção. Eu vou dar uma passada pelas notícias que vocês trouxeram, e aí quem tiver mandado, se quiser, pode falar, pode fazer seus comentários, né? Por que você escolheu sua notícia, o que você quer falar sobre ela, ou quem não foi a pessoa que mandou, mas quiser comentar também, pode comentar, tá? Eu tô bem preocupada, eu repeti isso já algumas vezes, mas eu tô bem preocupada com vocês não participarem por algum motivo. Eu não queria que vocês não se sentissem confortáveis de trazer suas colocações, tá? Então, podem falar. Eu vou abrir a notícia última que a Ana mandou. Tá, então a primeira notícia que está aberta aqui é essa: o coronavírus. Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Tá, coronavírus. Favelas e periferias preocupam autoridades e pesquisadores. Os especialistas dizem que a população carente não só terá um papel importante no desenvolvimento da pandemia, mas também irá encarar consequências mais dramáticas, que é isso que a Kézia estava falando, né? A gente... Gente, eu vou pedir quem tiver com o microfone aberto e não for falar agora, deixa ele fechado, por favor, para não ter interferência no som. Aí, se quiser falar, pode abrir, não tem problema, pode abrir a qualquer momento, só não deixa ele aberto se não for falar nada. Então, aqui, essa notícia acho que traz um pouco a questão que a Kézia trouxe, que a falta de alimentação, a falta de acesso até mesmo a produtos básicos de higiene, né, e a falta de possibilidade de isolamento também, né, todo mundo fala, por exemplo, se alguém na sua família tiver com sintomas, deixe ele isolado em um cômodo, né, muitas vezes nesses lugares é um cômodo que mora todo mundo, então não tem como isolar as pessoas, né, é uma realidade que é nossa, não é dessas pessoas aqui, né, aqui tem algumas colocações de não discrimina ricos e pobres. O que mais? Quem que mandou? Quer fazer algum comentário? Eu não sei se vocês estão acompanhando os vídeos do Átila, um biólogo que pesquisa vírus e pandemias, né? E ele trouxe isso, que não tem nenhum modelo de como seria, não tem nenhum modelo epidemiológico de uma pandemia numa favela, né? Que isso não aconteceu antes. Acho que pode ser que tenha acontecido, sei lá, nas outras, em alguma outra epidemia que aconteceu, mas há muito tempo atrás, sei lá, 100 anos atrás, quando a realidade
era diferente de pesquisa, então não tem esse dado observado, né? Deixa eu ver, esse aqui preocupam autoridades e pesquisadores. Foi Yolanda que mandou. Quer comentar alguma coisa, Yolanda? Quer trazer? O que você achou de interessante nessa notícia? Se não quiser, não tem problema, tá bom? Ela tá aqui ainda. Certo, eu vou passar então para a próxima. Essa foi a que a Ana mandou agora. Abrigo a céu aberto para moradores de rua gera comoção em Las Vegas. Eu vi essa foto também, que as pessoas foram isoladas em vagas de estacionamento, isoladas entre aspas, né? Mas assim, foi limitado o espaço para que elas não estivessem tão próximas, né? Essa notícia aqui, o que vocês conseguem trazer em relação aos textos que a gente viu antes, né? De que forma que se relaciona ou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou com algum dos outros textos que a gente usou em sala. Eu acho que na declaração tem alguma coisa bem clara a respeito disso, né? A falta de moradia mesmo. A Kézia apontou muito bem que não dá para a gente usar a expressão moradores de rua, porque quem mora em algum lugar. A rua não é um lugar de moradia, né? Então, a pessoa é uma pessoa que está em situação de rua, mas ela não é uma moradora, né? Então, por isso que ela falou dessa expressão. Mas, ainda assim, essa solução foi a possibilidade aqui, mas foi bastante criticada, né? O que vocês acham? Vocês acham que essa situação... Eu acho que, se por um lado ela promove uma solução, vamos dizer assim, para o problema, para que as pessoas fiquem afastadas, mas, por outro lado, não é um abrigo e não é uma moradia, né? O que vocês acham dessa situação? Então, eu acho que quem tomou, como que eu vou falar assim, as providências, que no caso aí foi o privado, achou uma solução cabível no que estava apropriado a ação dele, mas caberia ao governo achar um lugar, né? Que nem eu não lembro quem foi aí, um colega aí mencionou que tem um monte de hotel que tá livre, né? Que podia ter. Só que engloba um monte de outras situações. Por exemplo, eu não colocaria ninguém na minha casa. A gente está numa fase, numa situação, que se a gente for pensar, tem até parentes que a gente sabe que está entrando e saindo, que a gente não quer que venha para nossa casa. Então, como é que você vai colocar um morador de rua? Então, são N situações que a gente precisa olhar num contexto total e não único, não particular. Que nem aqui, eu vejo que foi uma ótima atitude do dono que liberou o estacionamento. Pelo menos ele quis ajudar em uma situação que era passível dele fazer, né? Que era para ele, que ele pudesse fazer. Só que aí teria que ser o governo, né? Colocar no lugar teria que ter alguma ação, né, sim. Professora? Fazer uma ação realmente apropriada a isso. Então, eu acho que não vale... assim, não estou falando da pessoa que escreveu isso, não, pelo amor de Deus. Estou falando assim, que aqui não vale a crítica em relação à atitude. Vale a crítica em relação ao governo não estar fazendo algo, que a ele sim cabe uma ação de fazer algo. A Ana colocou aqui, né, gerou crítica porque os hotéis lá estão vazios, né, e é justamente isso, que você falou também, aqui em Cuiabá mesmo, os hotéis estão vazios, né, eu tenho uma amiga que trabalha... Era isso que eu ia falar, eu tenho uma amiga que trabalha no hotel e o hotel fechou,
porque não tinha hóspedes, né, no hotel, e também porque era expor os funcionários a um risco desnecessário, já que não está tendo nenhuma demanda. Até porque muita gente estava vindo, né, professora, e chegando aqui no Brasil e indo para hotéis para não ter que ir para casa, para não expor a família. Então ia para hotéis, só que hotéis também tem famílias. Tem pessoas, então há uma contrapartida, e não tem como, no meu ponto de vista, você colocar pessoas lá, sendo que você não vai ter pessoas para controlar. Você imagina um morador, um mendigo, morador de rua, você colocar dentro de um hotel, ele vai detonar o hotel. Por que ele vai detonar o hotel? Professora, ele vai precisar comer, ele vai comer, então ele vai fazer o que? Ele vai fazer o quê? Ele vai atrás de coisas para comer lá dentro do hotel. Ele vai fazer a bagunça, porque eles não vão ficar limpando. É toda uma situação, é todo um contexto. A gente não pode pensar numa coisa única. Isso não precisava nem ser um morador de rua, é qualquer pessoa que vai para um lugar sem regras. E é um contexto cultural também. Uma pessoa que mora na rua, ela não tem regras. Ela não tem costumes igual a gente, que sabe que tem que chegar, fazer higienização, sentar numa mesa, mesmo em época que não se existe uma pandemia. Então, eu acho que a gente tem que ver pelo contexto total, né? No Nordeste mesmo, muitos hotéis que estavam lotados, eles estão fechados e só vão reabrir após julho. Eu acho que tem que ter uma administração mínima do hotel para que ele funcione. Tem que ter alguém lá, sim, então, direcionando o que vai ser feito. Tem que ter. Só que aí você vai estar expondo. Mas eu acho que aí o hotel, nesse caso, funcionaria como um abrigo. Quando a gente abre a possibilidade de um abrigo para pessoas, sejam elas não moradores, tá? Vou repetir. Sejam pessoas em situação de rua ou não, ou sejam pessoas que tem casa, mas nesse momento precisa ficar em algum lugar, isso, se a gente for pensar numa política de acolhimento, não adianta dar só o quarto do hotel, né? Precisa dar uma condição mínima dessa pessoa ficar lá dentro. Então, precisa ter uma alimentação, precisa prever que essa pessoa vai precisar de alimentação, que ela vai precisar de higienização, ela vai precisar ter que a gente veja todas as condições para que isso aconteça. Mas eu acho que é importante tomar um certo cuidado quando a gente diz, por exemplo, que essa pessoa ela não vai ter a noção que ela precisa se higienizar ou que ela vai ter que ela não sentar numa mesa, enfim. Eu acho que essa ideia é um pouco estereotipada do que realmente né, a pessoa que está em situação de rua. Acho que é interessante isso que você trouxe. A gente pode até reservar um tempo de uma aula, cabe nessa disciplina, a gente olhar para a realidade dessas pessoas. Por que elas estão em situação de rua? Como que a vida delas, será que não tem regra? Será que a questão, por exemplo, da higiene é porque essa pessoa não gosta de ser uma pessoa higiênica, né? Será que é porque é uma coisa dela, né? Eu acho que passa um pouco além disso, né? Como você mesma trouxe, assim... são várias situações, às vezes ela se propõe a isso, né? Tem que ver o contexto total disso, né? Eu já conheci pessoas, por exemplo, que não era por um motivo de não ter casa ou de qualquer coisa do tipo... eu quero viajar pelo Brasil, artistas de rua, existem os artistas de rua, né? Quero viajar pelo Brasil, fazer uma vivência que, para mim, pessoalmente, é uma vivência que talvez eu não faria, né? Mas é uma decisão que essa pessoa tomou, vamos dizer assim, de fazer essa viagem, né? E nessa viagem ela estaria em situação de rua, porque ela se propôs a estar num lugar num lugar de participar dessa realidade, mas é uma experiência que ela, que ela estaria vivendo. E aí, nesse caso, não sei se ela pensando nisso, eu trouxe essa história para tentar pensar num conceito diferente dessas pessoas que estão em situação de rua. Será que essas pessoas são tão diferentes de mim assim? Será que essas pessoas
são, vamos lá no texto de Mais e Menos Humanos, né? Você já assistiu? Professora. Eu não acho que é um... Só um pouquinho, gente, tem que ser uma pessoa de cada vez, mas todo mundo pode falar. Eu não acho que elas são diferentes da gente. Eu acho que elas estão em condições diferentes da gente, né? Porque higienicamente, tá morando em rua, não toma banho. Entre eles todos tem vários aspectos. Tem uns que realmente vão para a rua por liberdade, por não querer ter regras. Tem outros por necessidades, né? Tem a necessidade de... Aliás, não é que tem a necessidade, que a necessidade lhe colocou na rua, outros por condições mesmo. Mas a gente pensar num contexto geral dessa situação da pandemia, da epidemia do vírus, eles sim são vulneráveis, mas eles estão mais numa distância maior da situação de como esse vírus entrou, qual foi a porta de entrada desse vírus, que foi gerada mais ou menos, a entrada foi pela classe média alta, eu penso assim. Sim, isso as meninas trouxeram também, né, mas o vírus inevitavelmente vai se espalhar, né, e aí eu acho que a gente tem que pensar na consequência, tudo bem, não são as primeiras pessoas que vão se infectar, de fato, não são. Mas quando esse vírus chegar nesse lugar, como que vai ser? Se a gente está considerando que essas pessoas não têm acesso a esses produtos de higiene, não tem moradia para fazer isolamento, não tem uma alimentação adequada para estar com a saúde forte e resistir a uma possível doença, né? De que forma que consequências seriam essas? Antes de eu abrir para vocês continuarem falando, eu só vou comentar o que a Ana escreveu aqui. Ana, eu entendi que você mandou porque teve uma repercussão. Eu também fiquei com uma impressão de assim, acho que era isso que a pessoa tinha para fazer, era isso que dava para fazer, mas realmente não é o mais adequado, não é uma... Eu acho que a gente está vivendo num momento tão extremo que eu não sei se a gente vai criticar esse tipo de coisa, porque é isso que tem, né, por enquanto. Tá, aí antes tinha acho que a Késia, quem mais que estava falando comigo antes? Oi, prof. Eu ia fazer um comentário só, assim, na verdade, sugerir alguns vídeos do Eduardo Marinho, acho que a gente já até comentou sobre ele em alguma aula. Você levou num seminário de Indivíduo, Cultura e Sociedade. Isso mesmo. Eu acho bacana, assim, a gente poder ter acesso aos vídeos desse cara, porque ele é um cara que vive em situação de rua, e é um cara que já fez parte da elite até um certo momento, quando ele vivia com a família e tal, então ele sabe das realidades, ele sabe muito bem definir as coisas, e a gente fala aleatoriamente, sem saber exatamente o que ocorre, o que acontece, e sem se colocar no lugar das pessoas para distinguir, saber dizer de fato do sofrimento delas, né? Essas pessoas que estão que moram na rua, muitas vezes são... Lá o projeto atende pessoas, por exemplo, estou tomando a liberdade aqui de dizer exemplos do projeto que eu integro, que eu faço parte, porque eu acho que é importante lembrar. Esse projeto atende várias pessoas que são educadíssimas, que usam droga, sim, que dormem na rua, sim, porque não têm onde morar, estão em situação de rua. Tem mulheres vaidosíssimas que ficam felizes quando ganham uma roupa, que ganham uma maquiagem, que pode tomar um banho, e tem uma educação, tem pessoas que têm histórico escolar, têm grau de escolaridade, e é incrível como o sofrimento delas é bem maior, no sentido de poder superar essa vida dura, essa vida difícil, né? Então, assim, acho que é bacana, eu digo o vídeo, porque o Eduardo Marinho, ele relata muito sobre isso, sobre esses casos e sobre, inclusive, a vida dele, né? Que é de sofrimento, de uma pessoa que entrou num sofrimento e que todos não tiveram essa porque... O cachorro da minha vizinha não tá me ajudando, né?
Mas é isso, é só uma dica mesmo, uma sugestão. Eduardo Marinho, acho que é uma boa dica para a gente começar a analisar o que é a vida da rua, o que são as pessoas em situação de rua. Eu acho que é importante trazer esses exemplos. Eu vou até adicionar aqui isso para a gente poder falar em algum momento da disciplina, dessa realidade, que eu acho que é importante, e são pessoas que estão com os seus direitos. Bom, já começa que elas estão sem o direito à moradia, né? Já começa por aí. Professor, eu acho assim, tudo tem que ser um caso à parte, uma situação. Existem moradores que são fantásticos, existem moradores de rua que são poliglotas, não sei se vocês vão lembrar, inclusive a gente conversava muito com ele quando a gente ia para Chapada, tinha aquele Universo, não sei se vocês vão lembrar do caso dele, que uma das pessoas que conversava com ele resolveu colocar nas redes sociais e acabou encontrando a família dele, não sei se vocês lembram disso. E o cara falava mais de 3, 4 línguas, ele teve um problema de saúde mental e ele se perdeu e veio parar aqui em Cuiabá, e ele era do Paraná, se não me engano. O que eu estou querendo dizer... Eu trabalhei em projetos também sociais, tal, mas a gente tem que ver... por isso que eu acho sempre muito interessante esse bate-papo para a gente ver. A gente não está falando das pessoas que moram na rua em si, a gente está falando da situação, das escolhas, né? Porque senão a gente vai estar trabalhando com as escolhas do porquê que a pessoa foi parar na rua. A gente está falando... Mas eu acho que é a mesma... Tem gente que foi parar porque quis, tem gente que parou porque era doente, tem gente que parou porque não tinha condição econômica. A maioria não tem escolha. Mas outros porque é drogado. A maioria deles não tem escolha. E assim, da mesma forma... Eu não vejo dessa forma. Por isso que eu não gosto nem de ficar debatendo muito, porque eu já vejo... Todo mundo tem escolha de algo. Sei lá, é meu pensamento. Assim, eu vou te falar um ponto. Primeiro, a questão da liberdade, a escolha, isso não é consenso em nenhuma teoria, em nenhuma ciência. Não é consenso que existe liberdade. Então, eu acho meio assim, não é. Com isso, eu não estou falando isso para defender o meu ponto de vista, mas para te levar à reflexão. Não dá para falar, eu acho que a pessoa tem escolha ou não tem escolha. Eu acho que isso não... Eu acho não. É fato de que isso não é consenso. Dentro da psicologia, por exemplo, existem teorias que vão defender que a liberdade existe. A Amanda está falando a liberdade não existe. Então, no ponto de vista da Amanda, a liberdade não existe. E existem outras teorias que vão dizer que não existe essa liberdade, né? Então, eu acho complicado a gente partir de uma questão que não é nem consenso, não tem como a gente provar. A liberdade não é uma coisa palpável, que eu vou falar, eu medi, essa pessoa aqui tem 30% de liberdade. Não tem como a gente fazer dessa forma, concordo, né? Eu acho que algumas questões aí que estão aparecendo, elas vêm de estereótipos presentes na sociedade como um todo, de que essa pessoa tá lá porque ela quis, ou porque ela é muito diferente. Essa pessoa que tá lá, ela é muito diferente de mim, né? Tem alguns estereótipos aí. Então, assim, eu acho que é interessante, é importante a gente discutir isso, justamente para que essas ideias apareçam e elas possam virar uma reflexão, né? Por que eu penso assim, por que me parece que essas pessoas são assim. Uma fala que me chamou bastante atenção, Paola, foi quando você falou assim, existem moradores de rua que são pessoas fantásticas. Sim, eu tenho alunos que são fantásticos, eu tenho psicólogos que são fantásticos, tem pessoas em qualquer lugar que são fantásticas e que não são, né? A gente vai encontrar pessoas que são muito cultas e que têm uma possibilidade de reflexão crítica muito grande em qualquer lugar, né? A gente vai encontrar pessoas que já, por outro lado, vão ter um pensamento mais limitado, ou pessoas que vão ser agressivas, ou pessoas que vão ter hábitos que são considerados inadequados socialmente, também em qualquer lugar, né? Eu acho que faz parte do estigma da pessoa que está em situação de rua
essas ideias mesmo, vem junto com a situação da pessoa. E eu vou fazer só mais um pedido. Toma cuidado com as expressões, porque apesar delas fazerem parte da nossa vida de uma forma bastante presente, de um jeito que é difícil a gente mudar a forma de falar nesse sentido, mas você, enquanto psicóloga, não vai ser legal usar essas expressões. O drogado, o morador de rua, né? A gente começou falando justamente disso, desses estereótipos. Ele não é o drogado, ele é usuário de drogas. Ele é muito mais do que drogado. Ele é um sujeito com uma complexidade tão grande quanto a minha e quanto a sua, só que ele tem um vício. Essa é uma particularidade dele. Então, ele é usuário de droga, ele não é drogado. A pessoa em situação de rua, eu expliquei, ela está em situação de rua, ela vive na rua, ela não mora na rua, porque rua não é moradia, né? Então, parece que é só uma exigência de termos, mas essas exigências, esses termos, eles refletem as ideias que estão por trás deles. Então, quando eu faço questão de pontuar que é uma pessoa que vive na rua e não que mora na rua, eu estou reconhecendo que essa pessoa não tem moradia e que o direito à moradia dela está sendo desrespeitado. Então, é importante que a gente não abra mão desses termos como eles devem ser ditos. Pode falar, se você quiser. Eu vi que você tinha aberto o microfone enquanto eu estava falando, então, se quiser, pode falar. Não, professora, tô te ouvindo aí. Eu só acho que são coisas diferentes você falar desse contexto que a gente está falando, que a gente está falando de uma pandemia, uma situação que engloba essas pessoas, né, que moram na rua, que vivem na rua, né, de falar de caso a caso. Eu acho que aí já muda totalmente o contexto, aí já, bom, é minha opinião. Eu acho Senão que é complicado. Vai estender para outro assunto. Acho só que a gente não pode generalizar as coisas. Quem quer falar? Pode falar, pode. Essa questão de nome, fazendo um link com o artigo que a gente teve que usar para fazer fazer essa ligação com o filme de Bacurau, né? Bacurau. Lá, o artigo ele é de 1999. E naquela época, a FEBEM era FEBEM mesmo o nome. Mas depois disso foi modificado. Hoje em dia não fala-se mais FEBEM. Até por essa questão mesmo que a senhora está falando aí, de a gente tomar cuidado com a forma como a gente expressa, né, as coisas. Hoje, salvo engano, é Fundação Casa. Tem o Centro de Socioeducação também, né? Acho que depende do estado. Cada governador mudou o nome de acordo com, sei lá, né, com alguns critérios deles lá. E sobre a notícia, a respeito da notícia, eu atuo em direito de família, então eu acompanho o site do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. E já impetraram vários habeas corpus pedindo a soltura de idosos. E teve um professor meu na área de direito, que eu achei, assim, muito nada a ver, mas, enfim, né, é onde a gente vive, a sociedade que a gente está vivendo. Ele pedindo desculpa para os seguidores dele no Instagram, porque ele, enquanto defensor público, a função dele é resguardar direitos, né, e ele impetrando habeas corpus no Rio de Janeiro para soltar algumas pessoas que estão nessa área de risco, idosos, pessoas já com algum problema de saúde e tal, e as pessoas que seguem ele achando ruim. Isso porque a maioria são estudantes de direito ou as pessoas da área do direito. Então, pensei assim, cara, como assim? A pessoa, a questão do texto, né, mais e menos humano, que alguns têm direito, outros não. Tá preso, vai morrer. E as pessoas não colocam na cabeça que muitas pessoas que estão presas, não vou falar a maioria, mas muitas são inocentes. Tá ali, jogado. Isso que você está trazendo é a sua notícia, né? É a minha notícia. É justamente isso. E ele está se desculpando por isso. Ele se desculpa, mas ao mesmo tempo ele deixa claro qual que é a função dele e qual o ponto de vista dele. Tipo assim, se você está achando ruim, me desculpe, mas minha função é essa e eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito.
Então, assim, não é, ele não tá se desculpando para os leigos, é igual que eu sempre digo, né, brincando, não é conversa de boteco, né? Quando a gente está no curso de psicologia e que a gente tem que tomar cuidado com a fala, né, de não chamar uma pessoa de drogado, uma coisa é uma pessoa leiga, né, numa mesa de boteco. Outra coisa é o estudante de psicologia, um estudante da área jurídica, ou, enfim, dependendo da área de atuação, é uma coisa que deveria ser disseminada para toda a sociedade, mas a gente também não pode ser, como é que eu vou falar, legalista ao ponto de querer que todas as pessoas que não têm informação usem os termos de forma correta, né, porque aí a gente já se torna prepotente, mas as pessoas que são da área têm sim que usar. Eu acho que eu tenho aprendido muito no curso de psicologia, algumas coisas que eu falava, que agora eu, tipo, opa, peraí, né, não antes era normal, né, falar isso, mas agora, enquanto graduando em psicologia, eu tenho que tomar cuidado, porque aquilo ali pode não chegar de uma maneira muito legal para o outro, né, para a pessoa que está naquela situação mesmo. Outra coisa, professora, do filme Bacurau, que eu achei bem interessante, e que eu me peguei, assim, bem... Não é bem preconceituosa, mas é porque acaba que eu caí numa armadilha, sabe? Lá naquele filme, eu não sei se meus colegas perceberam, o que se passa ali é um jogo de RPG. Onde eles como assim? RPG é um jogo que as pessoas lutam. Não, eu acho que eu sei mais ou menos como é que é, mas eu não vi ninguém fazendo esse paralelo, eu queria entender, achei interessante. Sabe por quê? Vocês vão recordar que eles pontuam. Cada um tem direito a um tiro, lembra? Criança não vale. E aquele cara pontuou, mesmo tendo assassinado uma criança. Sim. E aí a turma assistiu o filme novamente, vai perceber que é um jogo de RPG. E aí, eu assisti esse filme 2 vezes. Na segunda vez que eu percebi que era um jogo de RPG. E eu comentei eu assisti 3 vezes e eu não pensei nisso. Então, eu vi que era um jogo. Mas sei dos termos, né? Eu não conheço o jogo, RPG, mas eu vi que era um jogo e que eles têm pontuação, sim. Cada tiro vale uma pontuação. Então, aí só para concluir meu raciocínio, Kézia, só um minutinho. Sim. Aí, o que acontece? Eu, vendo aquilo, eu pensei, falei, putz, que merda, né? O povo tá sendo assassinado por nada. Mas aí depois, logo em seguida, eu pensei, né, eu com meus botões. Falei assim, bom, ok, mas é merda de todo jeito, né? Mesmo que fosse por dinheiro. Então, assim, porque ali eu fiquei imaginando, o prefeito vendeu, vai ter terra, vai ter ouro, vai ter alguma coisa aí. Mas não era nada disso. O prefeito vendeu, tirou aquela cidade, ela estava sim no mapa, mas ela foi retirada do mapa. Tanto é que o professor fala, mas ela estava aqui, por que sumiu? E aquela cretina lá de motocross, aquela mulher, ela deixa bem claro, não está no mapa, né? Eu tô com ódio desse povo. aquela mulher, ela tá, mas não está no mapa, né? Não está no mapa, e ela frisava. Então, quer dizer, tiraram do mapa de forma proposital, para o povo lá, para os gringos chegarem, brincar com o povo local. E aí, ontem, na hora que eu estava fazendo, junto com a Nina, a síntese, eu até coloquei no final lá uma defesa, sabe? Aquela síndrome de advogada, né? Eu coloquei uma defesa. Eu iria conseguir inocentar toda a galera ali de Bacurau, que eles não iam responder crime nenhum, mas eu tirei isso, tá, professora? Porque é muita viagem. Mas aí, eu pensei assim, gente, a turma nem matou ninguém. Eles não mataram ninguém, o pessoal de Bacurau. Por quê? Porque as pessoas, o cara lá, o chefe, aquele senhor, o gringo, ele falou assim, nós nem estamos aqui. Lembra que ele falou isso? Eles tinham documentos que comprovavam que eles estavam em outro lugar, né? Aí eu tô assim, pensei, né, eu enquanto advogada, né, falei, ótimo, não estão, então eles nem morreram. O prefeito não foi, eles não mataram, né, aquele playboyzinho lá, aquele jaquetinho. Tony Júnior. Aquele trem esquisito. Não, é Tony Júnior o nome dele? Tony Júnior. Colocaram ele no burrinho. Eu falei, olha que legal, nem mataram ele, colocaram ele no burrinho e ele foi andando, né? Então, assim, eu achei muito legal, porque aquele filme, ele tem muita sacada bacana, muito mesmo, gostei demais. Assim, queimei neurônio para fazer o link com o texto da FEBEM, mas depois eu falei, a Nina, a gente trocou bastante ideia, então, por fim, enfim, fiz.
Professora, eu coloquei palavrão na síntese. Espero que não tire ponto, porque eu fiquei muito puta. Tudo bem. É isso. A Ana falou aqui, seguindo o pensamento da Amanda, é interessante ver a série do Netflix, Corredor da Morte, nos faz pensar sobre um sistema quebrado de justiça. Então, a Ana Cláudia tá sugerindo um seriado que se chama Corredor da Morte. Você queria falar alguma coisa, Kézia, sobre isso? Não, era só quando a Amanda falou do jogo, eu me lembrei, de fato, eu não sabia o nome, foi bacana ela abordar sobre o nome do jogo, que eu nem sabia que existia esse jogo. Mas era um jogo, eles mencionam um jogo, e com relação à pontuação, assim, ou seja, eu relacionei com o fato dos meninos lá que mataram o índio, justamente por isso, porque eles fazem uma brincadeira, né? Como se fosse um jogo de tempo, uma forma de se divertir, né? Um jogo que se ganha pontos, em contrapartida, incendiar e assassinar uma pessoa em situação de rua. Também seria uma forma de se divertir. Era essa comentário, porque eu achei interessante a Amanda pontuar também que era um jogo, que é ter identificado um jogo no filme. Isso. Eu vou seguir com as notícias, e aí, conforme vocês quiserem ir comentando, vocês me avisam. Então, os anticorpos, antiga alternativa às vacinas que pode combater o novo vírus. Esse aqui, de uma forma que só parecia possível em romances de ficção científica, nosso sistema imune. Bom, essa notícia aqui, sendo o novo vírus, quem que mandou ela? Qual que é a relação que você viu com os direitos humanos? Porque, lendo ela, assim, superficialmente, parece-me mais que ela está falando sobre de uma coisa mais biológica, né? Que também é importante essa informação, mas eu não sei se ela tem relação com os direitos. Deixa eu ver aqui, vivo bem. Eu não sei quem mandou, mas quem mandou quer trazer alguma colocação? Fala que os idosos têm uma memória imunológica, mas sua capacidade de responder ao estímulo infeccioso é diminuída. Eu acho que traz mais uma perspectiva biológica mesmo, essa notícia. Essa daqui é a da Amanda, que a gente acabou de discutir. Tá. Coronavírus. Conselho de Direitos Humanos pede garantia dos direitos da população de rua. Essa daqui, G1, foi... Quem que mandou essa? Eu já nem sei mais cadê os links. Eu tô voltando aqui na conversa para ver se eu encontro, mas raramente eu encontro. Vitor, que mandou essa? Conselho Nacional de Direitos Humanos. Tá. Acho que essa notícia aqui está falando das políticas que estão sendo adotadas para atender os direitos, a garantia dos direitos da população, né? Então, pagamento de um aluguel social, essa parte da população, durante um tempo que durar a pandemia, realização de testes periódicos, que a gente ainda não tem para todo mundo, é importante frisar essa parte. Fornecimento de máscaras faciais, proteção descartável de material informativo sobre a doença. A gente tem visto nos noticiários várias coisas em relação a isso, né? A garantia desses direitos. Então, como eu falei, eu acho que, claro, pela forma como os jornais funcionam, a gente tem mais acesso às notícias de um lugar do que de outro, né? Além das nossas notícias regionais. Mas todo dia, na hora do almoço, o governador de São Paulo está falando de algumas coisas que estão sendo feitas lá, né, em relação à pandemia. E aí, uma das coisas que tem sido frequente são as ações em relação às pessoas em situação de rua. E aí, lá se construíram abrigos, né, tem algumas ações para oferecer alimentação também, e esses 3 pontos aqui são bem
são bem importantes, porque garante a moradia, né, o pagamento desse aluguel social garante a moradia, que é um direito, e a realização dos testes e o fornecimento de máscaras, que por enquanto não tem para todo mundo, a realidade é essa, né? Inclusive o ministro da Saúde está pedindo para a gente fazer a nossa própria máscara e deixar o material descartável que estiver sendo vendido disponível para os profissionais da saúde que estão trabalhando, né, nesse combate. Então, mas essas ações seriam bem interessantes para garantir essa moradia, que é um pré-requisito para que a pessoa consiga se proteger da doença, né? A realização dos testes para ver quem está doente ou não e já oferecer o cuidado e o isolamento, a quarentena. E o fornecimento dos materiais, acho que também é bem importante. Agora, antes não tinha essa recomendação de que a gente usasse máscara, né? Era máscara só para quem tivesse doente. Mas agora já surgiu uma nova recomendação de que a gente, mesmo não estando doente, use a máscara para diminuir o risco de contágio, né? Então, todo mundo, quando sai de casa, tem que usar. Eu não sei como que tá sendo na realidade de vocês, mas no final de semana eu fui ao mercado aqui no meu bairro. Eu tô procurando não sair para nenhum lugar muito longe, porque eu não tenho carro, não dirijo, então eu fui aqui que é mais perto, fui a pé mesmo, para não ter que pegar Uber, nem ônibus, não me expor. Mas aqui as pessoas não estão parecendo muito preocupadas, assim, o supermercado tem as ações lá de aumentar a limpeza, tem uma pessoa dando álcool para quem entra no estabelecimento para limpar as mãos, mas eu não tenho visto ninguém preocupada. A Camila falou que a exigência é só a partir do dia 13, né? Mas, apesar a exigência da máscara, né? Mas a gente já tem recebido recomendações de cuidados e de não sair de casa, nada assim, desde quando começou a quarentena, né? E eu também tenho a impressão que a gente está dando uma relaxada, André. Para mim, aqui no meu bairro, duas vezes que eu saí para ir no mercado, a impressão que eu tive é que era domingo, só isso. Tinha um movimento um pouco menor na rua, parecia que era um domingo. Mas ainda assim, bastante gente na rua, ainda assim, as pessoas passeando no mercado, sem preocupação. Só eu que estava lá fazendo compras, preocupada em voltar logo para minha casa, porque as outras pessoas não estavam mantendo o distanciamento, apesar da marcação que era obrigatório ficar 1,5 metro de distância das pessoas. Então, parece que as pessoas não estão muito preocupadas, não. Eu espero que com essas medidas aí que vão entrar em vigor a partir do dia 13, as pessoas tenham uma noção maior. A Ana falou também, eu vi uma pessoa que levou a família inteira para o mercado. Sabe o que eu tô passando raiva? Gente fazendo festinha. Não é para fazer festinha, não é para chamar seus amigos para ir em casa, fazer churrasquinho, assistir live de Jorge Mateus. Não é para isso a quarentena, né? Enfim, acho que as pessoas não estão tendo noção da gravidade do problema mesmo. E aí alguém também mandou essa notícia da Veja, o coronavírus, Filipinas ordena policiais matar quem viola a quarentena. A gente está aqui com raiva de quem está furando a quarentena, mas o que vocês acham dessa notícia aqui? Prof, não sei falar assim, no meu ponto de vista, matar é geralmente uma ação meio radical demais. Porque, no caso, o vírus já vai matar, né? Assim, a morte, matar de qualquer jeito, tipo, pena de morte, como um todo, assim, tudo. Uhum. É meio pesado, assim. Acho que, estipular uma multa um pouco mais razoável, mas, tipo, é meio pesado matar, sei lá. Sim, não, totalmente contra
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A notícia, a Filipinas, esse país ordena os policiais matarem quem violar a quarentena. Essa é a notícia. A Amanda tá perguntando para repetir. Amanda, eu não sei se você tá vendo a minha tela, se tá aparecendo. Não sei se... Mas é essa notícia que eu tô exibindo aqui. Ninguém tá vendo ou só a Amanda que não tá vendo? Eu tô vendo. A Karina falou que tá vendo. Então, acho que... Não sei, Amanda, se não... Enfim. Então, é a colocação que ele faz é assim: morto, no lugar de causar problemas, enviaremos à tumba. E ele culpou algumas pessoas por alguns grupos de esquerda, né, por fazerem protestos no lugar, né? Enfim. Quer falar, Paula? Não, aqui a gente tomou uma situação que, assim, sai uma pessoa por vez, e aí a próxima depois de 7 dias. É uma maneira da gente se cuidar e cuidar do outro também. E lá, que nem lá nos Estados Unidos, você, para poder sair, você precisa ter uma pessoa só por família, e ele tem que ter uma autorização para ele poder ir para a rua. Uhum. Se você tiver sem essa autorização, você é preso. Essa questão de matar, né? Isso daí é uma coisa meio exagerada, né? Porque aí já vai para outra, enfim, para outra discussão de direitos da pessoa e tal, né? Aqui, o que eu vejo, questão da máscara, eu também ainda não tenho hábito, a não ser quando eu saio, eu não uso aqui no meu prédio. A não ser quando eu entro no elevador. Agora que eu tô ficando mais pisca com essa coisa. Não é pisca, mais cuidadosa, né? Vamos colocar assim. Em relação a entrar no elevador, eu coloco máscara. Mas o que eu vejo quando as pessoas conversam comigo é que elas ainda têm uma importância com coisa que é banal nesse momento, né? Tipo, ai, não vai ficar bem, fica esquisito, vão me achar que eu sou um ET, porque eu tô de máscara. Sabe? É uma preocupação... Nada a ver, que nem eu tive que ir no mercado, eu procurei ir no mercadinho menor aqui do bairro também, em vez de ir no maior, para evitar aglomeração e mais contatos, né? E eu fui de máscara, mas eu via que tinha gente que ela se constrange, ela olha para você torto, ela acha esquisito ainda, né? Vem um pouco eu também senti isso, mas eu achei bom, sabe por quê? Na outra vez que eu fui no mercado sem máscara, eu percebi que as pessoas chegavam muito perto de mim. E eu ficava incomodada com isso. Eu também. Eu estava assustada. Mas de máscara, as pessoas me evitavam. Eu não sei se elas pensavam que eu estava doente e por isso evitavam de chegar perto, ou se a máscara era uma dica, uma lembrança de que não é para chegar perto, mas funcionou. As pessoas não chegaram tão perto. Eu prefiro isso também. Mimipa, né, professora? Só que eu acho que valores, as pessoas ainda estão colocando valores de que você vai ficar parecendo um ET, ou você... Gente, isso é prevenção, né? As pessoas ainda estão preocupadas com outro tipo de estética, sei lá o quê. A última notícia que alguém mandou foi: o governo registra 1,3 mil denúncias de violação de direitos humanos após as restrições por coronavírus. À medida que governos estaduais e municipais estabeleceram medidas restritivas de deslocamento na tentativa de conter a pandemia do novo coronavírus, o número de denúncias de violação de direitos humanos aumentou significativamente no país. É o que revela um levantamento do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Em 14 de março, o Brasil chegou a 121 casos, a evolução das denúncias, que diz respeito são esses, né? Primeira, a maioria das queixas apresentadas: exposição de risco à saúde, maus tratos, insubsistência material, agressão, lesão corporal, tem esse outros também, situação de rua, abandono, tortura física,
insubsistência intelectual, exposição de risco à saúde. Tem 2 de exposição de risco à saúde? Qual será que é a diferença? Não sei, acho que esses dados estão meio esquisitos, pelo menos nessa parte. Não sei o quanto dá para confiar Agora eu fiquei em dúvida, porque tem 2 vezes exposição de risco à saúde, né? Não sei o quanto que dá para confiar nesses dados, mas eu vi também que, até mesmo antes de chegar no Brasil, que na China, por conta dessa reclusão, da necessidade de estar dentro de casa, aumentou as denúncias de violência doméstica, inclusive, né? Quando a gente está mais em casa, a convivência, às vezes, é difícil mesmo e aumenta o conflito, né? Pode aumentar o conflito. Aí, esse mapa aqui mostra a proporção por estado de denúncias. São Paulo é o que mais tem pessoas, o que mais tem pessoas infectadas e o que mais tem denúncias também. O nosso ainda está pequenininho, por enquanto. Enfim, acho que é isso da notícia. Alguém disse, vamos ver, peraí. No prédio de uma amiga, o ex-marido foi visitar, teve uma briga feia e matou a esposa na garagem fechada. Meu Deus, isso em Cuiabá? Eu não fiquei sabendo dessa notícia. Mas tem dados que mostram isso. Na semana que vem, gente, a gente vai dar continuidade a essa discussão de uma forma mais formal. Na semana que vem, a gente vai pesquisar artigos científicos que tragam esse assunto que a gente discutiu hoje com base nas notícias, relacionando com os nossos textos de referência, né? Então, na semana que vem, durante a aula, vocês vão pesquisar artigos que tragam situações de desrespeito ou de ações de respeito aos direitos humanos, que podem ser trazidas da realidade brasileira ou de outro país, não tem problema. Eu dei uma olhada já no Google Acadêmico e eu vi que tem alguns materiais. Se vocês quiserem pesquisar com antecedência, é legal, porque aí durante a aula a gente não perde tanto tempo com a leitura, essa aula é um pouquinho mais curta, né? Então, vocês podem vocês podem procurar situação de desrespeito aos direitos humanos relacionada ao isolamento social, à quarentena, à pandemia, à doença especificamente, pode ser a epidemias de uma forma geral, e trazer o assunto para a gente debater na próxima aula. Se vocês quiserem pesquisar antes, eu acho que é legal, porque a aula é curta, é só 1h30, né? Então, talvez não dê tempo de ler o artigo tão a fundo, se a gente fizer isso durante a aula. Então, é uma tarefinha aí para quando vocês estiverem no tédio da quarentena, que não pode sair, se eu vou colocar o quê? O vídeo de hoje? O vídeo de hoje eu vou colocar no Ava, sim. Assim que ele carregar no YouTube, eu vou colocar lá. Prof, Fala. eu tenho uma pergunta em relação à última notícia que você trouxe, que eu vi no gráfico, que, tipo, mais no Sudeste o número de casos contra a violência da mulher é maior. Isso tem algum fator específico ou só pelo número de cidadãos ou alguma coisa cultural, enfim? Olha, a notícia não traz essa discussão, pelo que eu vi, pelo menos. Assim, eu acho, eu vou abrir a notícia de novo, eu acho que, deixa eu ver se é o número de casos, eu acho que é o número de casos absoluto, não é o número de casos por habitante, né? Deixa eu ver. É o número de queixas por região. Então, é o número total. Então, eu acho que tem mais a ver com o tamanho da população mesmo. São Paulo tem quantas pessoas? 22 milhões? Só na cidade de São Paulo, né? Só na grande São Paulo. Então, eu acho que é mais uma questão de tamanho da população mesmo, porque não é o número de queixas por habitante. Aí a gente poderia fazer essa discussão, se lá tem mais denúncia do que aqui.
Mas, por enquanto, eu acho que é um número absoluto mesmo, então não dá para saber se tem uma questão cultural envolvida. Pode ser também que lá o isolamento está sendo mais rígido do que aqui, porque lá tem muito mais casos do que aqui. Eles já estão numa outra fase da pandemia, diferente da nossa, a gente ainda está no começo aqui, e então acho que talvez pode ser por isso também, eles já estão há mais tempo em casa e de uma forma mais rígida. A Gabi perguntou da explicação do trabalho. Gabi, é uma explicação, aliás, um trabalho de aula, então eu acho que não tem necessidade de colocar por escrito lá, porque vocês estão tendo a oportunidade de tirar as dúvidas em relação a como é para fazer agora, durante a aula, e não é para me entregar nada, é só para vocês lerem os artigos e trazerem para discussão na próxima aula. Então, é o que vocês vão falar, que vai estar preparado, e é uma discussão de aula mesmo, como a gente faria, como se a gente estivesse em sala de aula. Então, como não precisa me entregar nada, e não é um trabalho para além disso, né, só uma atividade de aula, eu acho que não tem necessidade. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem me perguntar agora, ou podem me mandar mensagem pelo AVA, que eu respondo também. Quem não esteve na aula vai precisar assistir o vídeo para saber o que é para fazer. A Paola perguntou, professora, as questões a serem respondidas até o dia 8, que questões são essas? Paola, quais questões? Porque nessa disciplina eu tinha pedido um trabalho escrito em sala, que vocês já me entregaram na última aula que a gente teve, presencial, e o outro IA é a análise do filme. Deixa eu ver se tem alguma coisa no AVA diferente do que eu estou pensando, e eu tô doida, né? Acho que não, tem aqui tá, tem essa discussão informal, não sei se é isso que você está pensando, mas essa discussão vocês comentaram, que legal, eu não tinha visto ainda, vou responder os comentários daqui a pouco. Então, é mais uma discussão informal mesmo, e dos anteriores eu acho que também não tem nada. Cadê a Paola? Confundi com outra matéria. Ah, então tá bom. Não, desculpa, professora, eu confundi com a outra, tá? É que aqui tem uma, tem outra, a gente fica meio doida. O André falou que assustou, eu também assustei, André. Eu fiquei, meu Deus, que questões são essas que eu passei? Não, é de outra matéria. É de história. Qual foi o primeiro em sala? A Ana perguntou, Ana, era aquele da humanização na saúde, que você e a Manu me entregaram até no dia seguinte, porque vocês tinham entendido que era para fazer de outro texto, aí teve uma... Lembra disso? Então, é isso, tá feito. Quem me entregou em sala. Alguém até me perguntou sobre a correção, mas como ele foi entregue impresso, e eu não sabia que ia ter quarentena, eu deixei no meu armário, lá no Univag, então eu não estou com os materiais aqui para corrigir. Mas esses outros que vocês estão me entregando hoje, eu vou corrigir o mais breve possível para poder dar feedback para vocês. Rapidinho, Paula, só antes de você falar. Em relação ao IA de hoje, que é para entregar hoje, ele eu vi que algumas pessoas já entregaram. Eu queria deixar a oportunidade de vocês dizerem se está tudo bem esse prazo para hoje, ou se vocês acham que tem necessidade da gente estender um pouco mais esse prazo. Se tiver alguém que está com muita dificuldade, que, não sei, talvez não entendeu direito o filme, quer assistir mais uma vez, ou não entendeu direito o texto e quer dar mais uma lida, enfim. O que vocês acham? Vou entender esse silêncio como um tudo bem, tá bom? Bom, se surgir essa demanda, vocês me avisam. Eu estou disponível, tá?
Se precisar de uma mudança em relação à data de entrega, vocês me avisam. Mas, a princípio, a data de entrega é hoje. Agora, sim, se não me avisar e me aparecer com o trabalho semana que vem, eu vou ficar brava, porque eu já vou ter começado a corrigir, tá? Então, se você vê que não vai dar conta de entregar hoje, me avisa que a gente vai, que eu estendo esse prazo, mas avisa, só isso, tá? Paola falou que adorou a aula. Obrigada, Paola, que bom, eu também gostei muito da aula. E a gente está aqui para aprender, não precisa se desculpar Não, mas a gente desculpa, né? Até para a gente poder ir aprendendo aí, para poder receber mais mesmo. Adorei a explicação da Amanda, tudo. E realmente é uma coisa que eu me observo mais na colocação das palavras. Que às vezes eu sou bem reativa e acaba falando muito rápido que vem primeiro, e a gente não faz essa observação que a Amanda falou, comentou, e que é bem interessante. E às vezes fica de uma conotação diferente do que realmente você queria falar. Professora, deixa eu te falar uma outra coisa. Eu acabei fazendo individual. Tem algum problema? Não, não tem. Então tá. É que na hora eu ainda tenho uma dificuldade de achar parceiros aí, por questão de pensar rápido em quem que eu posso fazer essa dupla, porque eu não conheço todo mundo ainda. Tá? Mas eu acabei fazendo individual eu não vou fazer essa exigência do grupo para você, que não é da turma, então você não conhece todo mundo mesmo, e a gente está num momento que não tem como você encontrar as pessoas e fazer amizade com elas, né? Fica mais difícil um pouco de estreitar os laços, então tudo bem, não tem problema. Mas se você, em outros trabalhos, tiver a oportunidade de fazer com alguém, é legal, porque você tem uma troca com as pessoas. Sim, e consegue. Tô aberta aqui, viu, discutir. Galera? Então tá bom, gente. Vocês têm mais alguma dúvida, alguma pergunta? Se não, então eu vou encerrar a chamada. Muito obrigada pela presença, obrigada pela atenção. Reforço que para as próximas aulas vamos observar a etiqueta da videoaula, que é para vocês aparecerem e eu não falar sozinha com o meu computador, tá bom? Então, assim que terminar de carregar, eu vou explicar para vocês como é que eu faço. Quando eu termino essa chamada, eu recebo um e-mail com a gravação. Quando eu tenho que baixar essa gravação e depois upar ela no YouTube, tá? Assim que isso acontecer, vai estar disponível para vocês no Ava, certo? Então, beijos, se cuidem e até semana que vem. Beijo.